Ou fala, pode. Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos no dia de hoje. Expediente do dia. Leitura da 4ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Ata da 4ª reunião de Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Aos 20 dias do mês de março de 2019, às 18h36, no prédio da Câmara, realizou-se a reunião com a presença dos membros Adriana Salvetti Molitor, Coimbra Joaquim da Silva e Hélio Gomes, para apreciação do seguinte: Projeto de Lei 04/2019. Ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e da outras providências. Dando início à reunião, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos. Em seguida, foi lido e apreciado o parecer técnico da procuradora jurídica referente ao projeto em epígrafe. Logo após o seu parecer, o relator verificou a necessidade de realização de audiência pública, considerando também que é imprescindível ouvir a população e os segmentos da sociedade civil diretamente impactados, que, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, às 18h57, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue por todos assinada. Sala das Sessões, 20 de março de 2019, Coimbra Joaquim da Silva, presidente, Adriana Salvetti Molitor, relatora, e Hélio Gomes, membro. Votação da ata. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Eu acho que está errado. Acho que está errado. É 2-1, não foi? Você lembra que a gente pediu? Você lembra que a gente foi 2 votos? Foi. Está errado mesmo. Não é 2-1 mesmo? Ele não foi a favor. Foi 2-1. Eu fui, não, eu sou contra. Agora o presidente falou de votação, então... Não, tá certo. Retificar? Antes de votar. Tem o Hélio Gomes foi contra e vai ser retificada a ata. Eu falo na... Fala agora, antes de votar. Então. Mas eu sei. Mas já põe para votação. Não, já foi, então. Fala do meu jeito. Foi para votação a ata anterior. Contudo, fazendo uma retificação, sendo que o vereador Hélio Gomes votou-se contra, teve um voto contra essa ata. Isso aí vai ser retificado pela secretaria na próxima sessão. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Isso aí. Certíssimo. Está aprovado por 2-1. Leitura do parecer contábil, referente ao projeto de lei número 9 de 2019. Parecer 03/2019 da Contabilidade sobre o projeto de lei 9/2019. Introdução. O excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Pereiras, no cumprimento de suas prerrogativas, encaminhou à Câmara Municipal de Pereiras o projeto de lei que trata de abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente. 2. Aspecto formal. O projeto de lei em análise cumpre a abertura de créditos suplementares e especiais na área de educação, de saúde e educação, nos casos em que for apurado superávit financeiro em balanço patrimonial de exercício anterior, oriundo de recursos não vinculados, permitindo-se a livre aplicação em despesas de qualquer natureza.
O saldo do excesso de arrecadação apurado mês a mês pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados, recomendando-se acompanhamento mensal pelo gestor público a fim de evitar equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. 3. Aspectos de mérito. O exame do projeto, seus anexos e as informações obtidas no projeto do Poder Executivo evidenciam que vem ao encontro de uma gestão responsável dos recursos públicos ao estabelecer o uso de superávit do exercício anterior. De acordo com a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, de que trata o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Altera a Lei 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, revoga dispositivos das leis nº 9.424, 24 de dezembro de 96, 10.880, de 9 de junho de 2004 e 10.845, de 5 de março de 2004 e da outras providências. Artigo 21. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que lhe forem creditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Inciso 2º, até 5% dos recursos recebidos a contas dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do inciso 1º do artigo 6º dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Considerações finais. Ante o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade e de boa técnica legislativa, após observadas as técnicas aplicadas previstas, a contabilidade opina pela viabilidade técnica desta proposição. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício financeiro oriundo de recursos não vinculados possui livre aplicação, podendo ser utilizados para abertura de créditos suplementares e especiais na área de saúde e educação. O saldo do excesso de arrecadação, apurado a qualquer época, pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados. Pereiras, 21 de março de 2019, Elmer Silves de Souza Júnior. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 9 de 2019. Projeto de Lei 9 de 2019 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente e da outras providências. O projeto de Lei 9 de 2019 foi encaminhado a essa procuradora para apresentação de um parecer jurídico. Segue o exposto. Exame de admissibilidade. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto encontra-se em conformidade com a técnica legislativa, estando de acordo com a legislação aplicável. Com efeito, por força do artigo 59, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração, relação, alteração e consolidação das leis. Obedecendo a essa determinação constitucional, o legislador aprovou a LC número 25/1998, que assim dispõe. Artigo 10º. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. 1. A unidade básica de articulação será o artigo indicado pela abreviatura art, seguida a numeração ordinal, até o nome cardinal a partir deste. 2. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos, os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Os parágrafos serão representados pelos sinais gráficos, seguido de numeração ordinal até o nome cardinal a partir deste, utilizando-se quando existe apenas um, e a expressão parágrafo único por extenso. Observa-se que a proposição legislativa em comenta encontra-se de acordo com a supracitada lei complementar. Além disso, cumpre destacar que o projeto de lei está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pelo seu autor. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, cumpridos os requisitos de admissibilidade. A respeito da constitucionalidade e legalidade atinente aos aspectos formais, encontra-se correto o referido projeto de lei em comento.
da constitucionalidade e legalidade, da competência e iniciativa. A competência do município de legislar sobre o interesse local encontra-se definida na Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º, a saber, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Como vista, a Constituição Federal, no âmbito de competência do município, possibilita legislar sobre assuntos de interesse local, como nos parece ser o caso do referido projeto de lei em comento. Como dispõe Michaelis, entre aspas, município é uma circunscrição territorial administrada nos seus próprios interesses por um prefeito que executa as leis emanadas do corpo de vereadores eleito pelo povo. Edição de 5 de março de 2009. Como dispõe José Antônio da Silva, entre aspas, autonomia é a capacidade de agir dentro do círculo pré-estabelecido, como se nota pelos artigos 25, 29 e 32, que a reconhecem aos Estados, municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder limitado e circunscrito, e é nisso que se verifica o equilíbrio da federação, que rege as relações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição, artigo 18. Esse equilíbrio federativo realiza-se por mecanismos instituídos na Constituição rígida, entre os quais sobrelevo da intervenção federal nos estados e agora também no Distrito Federal e dos estados e dos municípios, que está prevista nos artigos 34 e 36. José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional Positivo, 10ª edição, São Paulo, Malheiros, 1994. Observe-se que compete ao município prover tudo que seja de seus interesses, conforme o artigo 15 da Lei 6.448/77, e seus incisos, bem como o artigo 3º da Lei Orgânica do Município. Isto a ponderar que a autonomia administrativa dos municípios está voltada à possibilidade de gerir seus negócios públicos locais. Por este motivo, conclui-se que a faculdade que o ente municipal possui para administrar os serviços públicos locais, conforme nossa Carta Magna, em seu artigo 30, o primeiro citado acima. Com relação à iniciativa do referido projeto de lei, encontra-se em consonância com a legislação vigente, vez que trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. É de bom alvitre salientar que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 68, inciso 16, bem como o regimento interno dessa Casa Legislativa, em seu artigo 279, inciso 4º, demonstra claramente que a iniciativa para apresentar o referido projeto de lei é do Executivo Municipal. Vejamos, Lei 68 da Lei Orgânica Municipal compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nessa lei orgânica. Artigo 16, a enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Artigo 277, são de iniciativa exclusiva do prefeito os projetos de lei que disponham sobre: 4º, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, créditos suplementares e especiais. Da matéria. O referido projeto está de acordo com a Lei 11.494, de 2007, a qual regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A referida lei autoriza que, no máximo, 5% seja utilizado para a próxima gestão através de crédito adicional. A Lei 11.494, de 2007, em seu artigo 21, inciso 2º, deixa clara essa determinação. Vejamos. Artigo 21. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distritos Federais e pelos municípios no exercício financeiro que lhes forem acreditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Inciso 2º, até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos no inciso 1º do artigo 6º dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 3º, conclusão. Feita todas as considerações, a Procuradora Jurídica opina pela regularidade formal do projeto de lei em comento, pois encontra-se juridicamente apto pela tramitação nessa Casa de Leis, desde que observados os procedimentos legais e regimentais vigentes. Todo exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito em verbos. Entre aspas, o parecer emitido por procurador ou advogado da Ordem da Administração Pública não é ato administrativo, nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnica jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex ofício da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo, que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Mandato de segurança, 2584, Distrito Federal, o relator, ministro Marco Aurélio de Mello, do STF. Este é o meu parecer, salvo o melhor juízo, Pereiras, em 2 de março de 2019, Graziela Chagas Garcia, procuradora jurídica da Câmara. Leitura do parecer do relator referente ao projeto de lei número 9, 2019. Quer ler? Parecer da relatora da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei 9/2019. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. A proposta também foi encaminhada para a Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, que, ao apreciar a matéria, a douta comissão concluiu pela sua legalidade. Os meios indicados para prover os novos encargos são perfeitamente hábeis, face ao disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que trata de ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento para a educação básica pública. Pelos motivos acima expostos, essa relatora apresenta parecer favorável ao projeto em epígrafe, podendo, portanto, ser discutido e votado por essa Casa de Leis. Sala de Sessões, 2 de março de 2009, Adriana Salvetti, monitor, relatora. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao parecer do relator? Adriana Salvetti, monitor? O Hélio Gomes? Não. Se todos foram de acordo, o parecer será colocado em votação. Está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei número 9/2019. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Chamada para a verificação do quórum. Coimbra Joaquim da Silva, presente. Adriana Salvetti, monitor. Presente. Senhor Hélio Gomes. Presente. Nada mais havendo para tratar, está encerrado a reunião. Muito boa noite.